Meu nome é Lívia Vilhena, fundadora da Homeopatia Rural, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Samuel Hahnemann, o médico alemão que desenvolveu a homeopatia. Hahnemann entrou na universidade de medicina e logo ele começou a mostrar um interesse de entender como que os organismos adoeciam, como eles se curavam e se isso podia ser auxiliado pelo uso de medicamentos. Então nisso ele começou a buscar entender mais a fundo como esse fenômeno ocorria. Então como o organismo vivo adoecia, como ele se curava naturalmente e como esse processo podia ser auxiliado pelo uso de ferramentas, que no caso a ferramenta do médico é o uso dos medicamentos. Então ele foi entender a ação dos medicamentos no organismo vivo. Então essa busca de ir tão a fundo nessas questões, eu acredito que uma influência disso seja o fato do pai dele levar ele para o caminho da filosofia quando ele era adolescente, porque na filosofia a gente busca sair das externalidades e ir mais a fundo das questões. Então isso é uma característica do Hahnemann, ele vai a fundo entender como essas coisas acontecem. E ele vai tão fundo nessas questões que ele chega em características tão básicas do processo de adoecimento e cura, que são características inerentes ao ser vivo. Então ele conseguiu sair de coisas que são específicas ao ser humano, ou animal ou vegetal, e foi na essência do processo. Essa essência, ela é comum aos organismos vivos. Tanto seres humanos, animais e vegetais têm processos que são comuns. E é nisso que ele chegou no estudo desses processos, que depois, em 1810, ele lançou o primeiro livro que é tido a base da homeopatia, o Organon da Arte de Curar, e ele já tinha 55 anos. Então, quer dizer, ele fez toda uma caminhada desde a universidade, então a tese de doutorado dele já era sobre esse assunto, e ele foi trabalhando isso ao longo dos anos, buscando uma série de fontes. Então tinha Hipócrates, ele foi lá nos médicos químicos árabes, que são a base inclusive da medicina que a gente vive hoje, desse uso dos medicamentos. Então ele foi lá atrás buscar essas informações, entender como eles trabalhavam essa questão da ação do medicamento no organismo vivo, e ele começou a fazer as suas experiências nesse sentido. Então primeiro ele começou o quê? A buscar usar a menor dose possível que pudesse ter o melhor efeito terapêutico. Então naquele tempo a medicina era muito diferente do que é hoje, então se usavam doses muito grandes de substâncias tóxicas, como o arsênico, para curar febre. Então ele foi caminhando nesse sentido de ir reduzindo a dose e vendo qual era o ponto onde ela ainda mantinha o seu ápice da ação terapêutica, mas com uma dose pequena, uma dose mínima. Então foi aí que ele foi trabalhando esses conceitos. E ele fez isso ao longo de toda a sua vida. É interessante a gente observar que o Organon ele tem 6 edições. E a última ele escreveu aos 88 anos, um pouco antes de morrer, quando ele ainda trabalhava, ele era ativo no atendimento a clientes, ele trabalhava, atendia os pacientes dele lá no consultório dele em Paris. Nessa época ele já não estava mais na Alemanha, ele é um médico alemão. Então ele andou por vários países e terminou a sua vida ali em Paris, onde ele inclusive está enterrado hoje. E essa busca por essas questões tão básicas do organismo vivo é que o levou a chegar num método terapêutico onde a gente consiga utilizar de forma muito efetiva tanto no organismo humano, animal e vegetal. E a gente na agricultura, o que nós da homeopatia rural nós buscamos? Buscamos seguir o caminho dele, porque tinha pouca informação sobre o assunto. Nós decidimos seguir as orientações e o método dele, passo a passo, e é por isso que a gente tem medicamentos exclusivos, para uso na agricultura, porque a gente sentiu a necessidade de trilhar um caminho que ele nos deixou, ele nos orientou em como seguir, tudo isso está no Organon.
Então nós começamos a estudar a substância, a ação dela no organismo vivo, como trabalhar isso da melhor forma possível para que a gente conseguisse ter os preparados homeopáticos mais eficientes possível, tá? Então esse é um pouco da jornada do Samuel Hahnemann e da nossa também. Se você gostou, compartilhe com quem gosta do assunto.